melhor, né? Porque a gente movimenta mais, né? Se tiver, fácil. Se tiver, vai nesse mesmo. Boa tarde a todos. É com muita alegria em nossos corações que encontramos nesse ambiente e, pelo visto, o ambiente espiritual continua evoluindo. Significa que as pessoas que aqui se encontram, os trabalhadores em especial, não é? Continua no processo de evolução, no processo constante de progresso, não é? Em primeiro lugar, agradecemos a Jesus pelas bênçãos do encontro, e é muito bacana participar do 90º, não é? 9º encontro da Oscar, não é isso? E a casa aqui, filiada, né, sempre participou de eventos, não é? E nós temos muita alegria de rever muitos amigos, muitos corações amigos, que aqui deixamos, mas continuamos mesmo à distância, ligados, né? É de coração para coração, não é? E nós também queremos agradecer aos mentores espirituais da casa, aos coordenadores, diretoria, aqueles que trabalham para proporcionar a todos nós um ambiente gostoso, agradável, físico e o ambiente espiritual, que nós sabemos, não é? Porque entendemos as casas espíritas, os centros espíritas, o ambiente, a psicosfera reinante, não é isso? O que faz, o que proporciona a todos nós, não é? Valores, recursos indispensáveis na nossa caminhada. Então, nós queremos, nesta oportunidade, aproveitarmos o ensejo e, primeiramente, falar de uma questão que a gente tem observado em outras casas, não é? Depois da pandemia, não é isso? Uma das 10 pragas do Egito é a que marcou o início, não é? Nós estamos nesse período de transição, não é isso que vocês têm estudado, todo mundo? Então, nós temos que ter um cuidado maior. Mesmo sendo os trabalhadores da última hora, nós temos que entender isso. Não somos contra as palestras, os estudos online, mas a necessidade de estarmos vinculados às casas espíritas, porque vai nos proporcionar uma condição humana, uma condição de humanização, não é? Além de que o ambiente espiritual nos proporciona tarefas, entendimento, assimilação de valores que nós necessitamos. Nós temos que entender que somos espíritos, como é que o Kardec classifica lá? Da terceira ordem, não é isso? Espíritos imperfeitos. Então, significa o quê? A matéria ainda prevalece sobre as questões espirituais. E nós estamos nesse ambiente. Mas é preciso cada vez mais nas nossas lutas diárias, entender e fazer essa conexão com a criação, com o Pai, já que somos espíritos imortais, não é isso? Chegamos aqui, a gente já tem o bilhete de volta no bolso, ou não tem? Não é? Pode procurar o emprego que for, né? Mas vamos ter que voltar, porque aqui é uma realidade transitória. E na maioria das vezes, essa realidade construída por nós não é a realidade maior. Por isso que nós estamos em lutas para conhecer a verdade. E a doutrina espírita facilita aqueles seus profitentes, não é? Trabalhar nessa linha, embora os seus valores representem os ensinos de Jesus, representam as leis de Deus. Toda a humanidade vai chegar nessa condição. E só aí que será o fim. Que neste período agora, a gente está ouvindo rumores de guerra, não é isso? Isso está no sermão profético de Jesus. Capítulo 24, capítulo 25 de Mateus. Jesus falando e trazendo algumas parábolas muito importantes
para que nós possamos ir ampliando esse entendimento da vida, não é? De modo que nós vamos crescendo, mesmo precisando voltar, nós vamos melhorando, voltamos, continua o processo. Não é assim que o Kardec, está escrito lá no Père Lachaise, em Paris? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre é a lei, tal é a lei. Então, quando nós falamos no sermão profético, lá numa das parábolas, lá tem a parábola dos dois servos, o servo bom e o servo mau. Depois tem a parábola das virgens. Depois tem a parábola do... Como é que chama? Parábola dos talentos. Não é? Todas elas um encaminhamento de Jesus mostrando, fazendo advertência. No capítulo 24, no versículo 13, Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, vencerá. Então, nós temos que entender que muitas virtudes nós precisamos cultivá-las com afinco. A perseverança é uma delas, não é? Com a perseverança e com o esforço, não é? Sendo patrocinado pela vontade, que é a decisão do eu superior, o eu espírito, não é? Nós vamos chegar. Então, sem o esforço, sem a perseverança, o que é perseverança? É o esforço continuado, não é? A doutrina espírita está sempre trabalhando essa questão. No Livro dos Espíritos tem a questão 909. O que o Kardec pergunta para os espíritos? É preciso fazer muito esforço para a gente domar as nossas más inclinações? Estou falando com as minhas palavras, está lá, 909. Bacana lá o assunto, não é? E os espíritos vão dizer, muito pequeno esforço, muito pouco que se pede de esforço. O que lhes falta, falando para nós, né, é a vontade. Ele termina com a exclamação, os espíritos terminam com a exclamação: quão pouco esforços vós fazeis. Então vejam bem, precisa de pouco esforço e nós não fazemos, além de não entendermos a nossa casa mental, a mente, através da mente, a vontade, que é impactante e determinante. Então nós espíritas, como trabalhadores da última hora, nós temos que entender. Tem um capítulo, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se foi tocado no assunto hoje, capítulo 20, não é isso? Onde o Mestre, o Senhor, aguarda os obreiros de última hora. E foi falado aqui que o pagamento é muito bom, não é isso? Porque você pode chegar a 18 não, mas 17 horas, trabalhar só uma hora. Na sua predisposição, na sua disponibilidade, você vai receber o salário justo de quem começou cedo. Então, Jesus vai mostrando, através do ensino de parábolas, um caminho e o entendimento da lei de Deus. Então, nós vamos ver o Consolador aqui na Terra trazendo, basicamente, eu coloco como mandamentos, ou 2 ensinos, que é amai-vos e instruir-vos. Não é? Então, fazendo a conexão com a parábola do servo fiel e prudente e o servo mau ou bom, que está lá, não é? 24, 45, capítulo 24 de Mateus, versículo 45 a 51. Nós vamos perceber e entender o que Jesus está dizendo, não é? E ele vai dizer que o Senhor, não é? É uma pergunta, o capítulo 45. A quem o Senhor entregará os cuidados das suas coisas na sua ausência? Então, no 46, Jesus vai falar que bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor voltar, achar fazendo esses cuidados. Então, nós, com todos os recursos que nós temos recebido, nós temos que entender a necessidade desse empenho e trilhar o caminho do servo bom. Isso tudo faz parte da nossa jornada evolutiva. Vocês lembram lá da Eva,
não é isso? No Velho Testamento, não é? A Eva não é mulher do Adão, porque senão teria que ter uma criação da mulher e a criação do homem. Não é isso que a doutrina espírita ensina? Se estiver errado aí, viu, seu Jacinto? Ah, ele levanta a mão, não é? Então, vejam bem, a narração, ou a narrativa da criação do homem está no capítulo 1 da Gênesis, versículo 26 e 27. E Deus, é o 6º dia da criação, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Macho e fêmea os criou. A Eva está lá no final do capítulo 2 e o capítulo 3. Então, na realidade, as questões femininas e masculinas são arquétipos, são realidades que cada um de nós traz e que precisamos desenvolver. Por isso que nós vamos reencarnar no masculino, vamos reencarnar no feminino, está tudo isso no Livro dos Espíritos. Eu acredito que não estou falando nada que ninguém saiba aqui, não é? Mas é importante nós fixarmos e entendendo isto, para que no dia a dia, porque ser espírito nesse ambiente, a psicosfera bacana, uma sintonia, criamos afinidades com esses recursos, não é? Mas e lá fora? E lá no lar? As dificuldades do cotidiano, os obstáculos que a vida nos oferece como processo natural e que nós esbarramos, entramos em tempestades. Não é assim lá a história do filho pródigo, não é? Mas o que aconteceu? Depois daquela crise, daquela complicação toda, ele levanta-se, vai ter com o pai e vai fazer um novo pacto. Então, essa Eva que nós estamos falando, intransigente, complicada, que foi criada da costela, porque é um ser só, não é isso? Então, a Eva, vocês têm que ter cuidado lá com o pastor Cláudio Duarte, lá, porque ele conta umas coisas lá, faz brincadeiras e o povo aplaude. Mas nós estamos estudando à luz do Consolador. Então, nós temos que compreender o que a doutrina espírita nos faculta. Quando eu for estudar o Evangelho, nós temos que olhar literalidade, simbologia, os aspectos psicológicos, os aspectos espirituais. Senão, a Eva, o Adão, já é complicação, né? Com Caim, quando você falar com a pessoa, eu caí na bobagem de falar com um amigo meu que é evangélico, que a serpente desencarnada era o Caim. Onde você arrumou isso? Né? Que o Caim desencarnado é a serpente encarnada era o Caim. Não é? E aquelas insinuações do masculino e do feminino, o Adão é um crescimento retilíneo, não é? Na horizontalidade, e ele estava muito bem lá no paraíso. Por isso que o pastor Cláudio Duarte deita e rola. Porque ele estava muito bem, estava feliz, a função dele é dar nome aos bichos, ele deu nome tudo direitinho, diz o Cláudio Duarte, que é só vocês olhar para a vaca, que vocês vão ver que ela tem cara de vaca, não é? Então, ele estava tranquilo até certo dia, chegou Deus, né? E aí ele diz que viu que ele estava muito feliz, né? Muito alegre, estava falando, vamos arrumar um problema para esse homem, né? Mas é porque a razão é horizontal. Aí na criação da Eva fez ele dormir, não é isso? Anestesiou o cara, ficou lá, não sei quanto tempo, tirou uma costela. Já contei todos os homens que eu perguntei, não achei nenhum faltando uma costela, não é? Aí da costela tirou, construiu Adão. E o Adão é o primeiro a falar de frente, né? Ossos, meus ossos, né? Vida da minha vida e tal. Então nós vamos ver ali uma construção na evolução dos sentimentos. Por aí nós vamos ver que o masculino e o feminino vai representar sempre para nós, no mundo das formas, não é? As asas da evolução. Razão e sentimento. Que o Emmanuel coloca lá para os anjos, lá, amor e sabedoria. Não é? Então, vejam bem, razão e sentimento, quando nós vamos estudando a doutrina, nós vamos ver que o amai e instruí-vos, ou amai-vos e instruí-vos, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador, no item 5, está lá o Espírito da Verdade ditando lá
uma mensagem, assim como várias outras, em outros momentos. Essa é de 1860, em Paris. E ele vai dizer: venham como outrora os filhos, ou as ovelhas desgarradas de Israel, não é isso? Aqueles que eles tinham o primeiro compromisso, que é, de fato, os capelinos, não é? Que estamos por aí, muitos ainda, e muitos também começou a sua trajetória evolutiva aqui no planeta Terra. De modo que, nessa jornada evolutiva, a Eva, quando nós chegamos lá no capítulo 1, versículo 17 de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus. E essa genealogia de Jesus vai trazer lá 42 gerações, de 14 em 14. 14 é 2 vezes 7, a nossa evolução é em ciclo de 7 anos, setenário, não é? E aí vai lá do patriarca Abraão até o rei Davi, 14 gerações, 2 ciclos de 7. De Davi até lá, o cárcere na Babilônia, mais 14, não é? Da libertação da Babilônia até Maria e José, mais 14. E aí a Maria, com o desenvolvimento desse servo bom e fiel, como é que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor. Então, o candidato a servo bom é aquele que faz a conexão com as leis divinas, com o Pai, com a vida real. Nós temos que pensar nisso. Então, a Eva, intransigente, complicada, agora é a Maria, que a gente vai ver na narrativa lá do Lucas, por exemplo, a docilidade dela, né? Pegou o bebê, enrolou nos paninhos lá, não é isso? Aquela maravilha. Ela chegou nessa condição, nessa jornada evolutiva, mas nós precisamos entender que sem o José também não tinha como Jesus nascer. É uma necessidade. Porque um representa sentimento, o outro vai representar o quê? Razão. Então, José era o quê? Um homem justo, conhecedor da justiça, da lei. Conceituando nos nossos estudos justiça, o que é que nós podemos falar? Como que Deus opera? Deus diz o seguinte: olha, a cada um segundo as suas obras. Então, vejam bem no processo. Agora vem Jesus e ele vai dizer que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para nós entendermos o próprio mecanismo da evolução, não é? Então ele vai chegar no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16, depois de falar sobre o sal, sobre a luz, ele vai falar: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e Deus seja glorificado. Vejam bem que a luz é base em nós, vem desde a criação, não é? E nessa jornada da luz, brilha a vossa luz diante dos homens, mas o que acontece? Para que as vossas boas obras. Então, o cristão, o espírita, aquele que estiver trabalhando apenas no campo teórico, não é? Ele vai ter dificuldade de continuar a sua jornada, porque está, no fundo, trabalhando ou não trabalhando para conquistar aquela condição de serva do Senhor, que é o caso da Maria, ou os bons servos. E aí nós vamos estar trilhando numa questão do servo mau, que está lá na parábola também, e que vai falar as coisas que, quando o Senhor vai, ele se distrai com o mundo, não é isso? Se distrai com as coisas, fala: o Senhor vai demorar a voltar, não é? Então, deixa eu aproveitar aqui as coisas, não é? Com os meus amigos, e por aí vai, e distrata, inclusive, aqueles quem ele deveria cuidar. Então, nós olhando assim, nós vamos ver que em nós a luz e a fé é base. O amai-vos, instruí-vos é necessidade. Não estamos falando de instrução acadêmica, porque muitos não têm condições, não teve oportunidade, melhor dizendo, numa determinada reencarnação, mas é aquela instrução acontecida
no tempo, nas experiências, na reencarnação. E nós precisamos lembrar mais uma vez a questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Porque a gente pergunta assim, já que nós somos espíritos imortais, o espírito que é filho de Deus, para que vir aqui, não é? Como diz alguns, num lugar de muita miséria, de flagelos, etc. Né? De muitas dificuldades para a maioria. Né? Planeta de prova e expiação, para que isso, não é? Muitos nos processos expiatórios complicados, né? Felizmente o processo expiatório temos, não é? Uma ideia de quando não reencarnarão mais, segundo o Chico, 2057 para frente, não reencarnarão na Terra mais espíritos com necessidade de expiação. Então é aquela separação do joio do trigo, do bode, está tudo lá no sermão profético. Então, quando nós falamos, brilha essa vossa luz, nós estamos trabalhando no campo da instrução, não é? E quando nós somos criados, Deus cria o quê? Princípio inteligente, ou espírito, ou mônada, são sinônimos. Alguém faz diferença aí, alguma coisinha aí, mas são sinônimos. E o princípio material. O princípio material, qual que é a matéria básica? Fluido cósmico universal, não é isso? Deus cria isso incessantemente. Quando começou, não tem começo, porque se começar, nós vamos ter que ir para um campo de definição. Definir, nós temos que ter começo, meio e fim. Nós somos imortais, não temos fim, fomos criados. Não é? Nós somos seres inteligentes da criação. Então, quando nós lemos lá no Velho Testamento, somos a imagem e semelhança do Criador, é no aspecto da inteligência. Qual a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Questão 76, a 23 também serve. 76, que definição se pode dar de espírito? Seres inteligentes da criação. Então, a nossa conexão não é física, antropomórfica, conforme nós no passado, todos nós acreditávamos, entendíamos assim, por dificuldades nossas, nós estamos caminhando. Quando nós não conhecemos uma coisa, não vemos, não tem como conceituar, definir, ou, não é? Fazer alguma ideia daquilo. Então, nessa criação, quando Deus cria essas mônadas celestes, ele tem latente ali a luz. E tem uma outra coisinha que faz parte desse ser do Criador, que eu gosto de chamar de fé. Eu falo fé porque Jesus vai falar assim, lá na frente ele vai dizer, né? Quando ele está lá com o centurião de Cafarnaum, ele vai dizer, nunca vi tamanha fé em Israel. Então a fé é dimensionada. Cada um tem uma, porque isso é trabalhada no tempo. No primitivo era fé bruta, fé rústica, depois a fé dogmática, sacerdotal, não é? Hoje nós estamos trabalhando com qual fé? Racional, não é isso? Aquela que pode encarar a razão face a face todas as épocas da humanidade. E no futuro nós vamos ter lá uma fé ainda sublimada, pertence aos espíritos puros, não é? Oxalá cheguemos mais rápido, não é? Mas a providência divina, estamos todos dentro desse bojo, jorra incessantemente. O certo é que nós chegaremos e ninguém precisa preocupar com o inferno, as criações que nós necessitamos em outra época para justificar ou explicar, porque nós estamos avançando. Então, esse princípio inteligente ou espiritual ou mônada, com esse selo divino, ele vai começar a sua viagem primeiro na matéria. É como se fosse uma hipérbole, não é isso? Ele vai descer, muita gente vai falar aí sobre anjos caídos, decaídos. Ele mergulha na matéria, porque ele está criado com a essência, ele tem a essência do Criador, mas não tem nada desperto. É os simples ignorantes que os Espíritos respondem para o Kardec. Ele vai fazer essa viagem em todos os reinos, até chegar no nominal, onde ele começa a subir agora num propósito de espiritualização para voltar ao Pai. No início é materialize-se, é uma materialização. Você vai primeiro o reino mineral, não é isso? Onde ele vai ali aprender atração, repulsão, né? O mundo molecular, o mundo atômico, não é?
das partículas, tudo isso nós já temos aprendido na ciência do mundo. Daí ele vai para o reino vegetal, depois animal, depois o outro. Quando ele está no reino mineral, que é o berço dessa mônada, que é o berço desse princípio espiritual, ou princípio inteligente, não é? É o berço que acolhe, não é? Ele vai trilhando milhares e milhares de anos, conforme nós já aprendemos na ciência, né? Aqui no próprio planeta Terra. Não é isso? Quantos bilhões de anos, né? Aqui tem 4 bilhões e tanto de anos, não é isso que fala? Imaginemos o seguinte, uma estrela aqui pertinho de nós, 65 milhões de anos. Vamos colocar 65 milhões de anos, não é? A informação que está chegando para ela hoje lá sobre a Terra, como que eles estão vendo a Terra lá hoje? No tempo dos dinossauros, 65 milhões atrás. Como também, se saiu alguma coisa de lá, ou a luz que chega para nós, aconteceu num passado distante. Então, essa condição mostra a evolução de todos os seres e a presença do princípio espiritual em todos os reinos. Porque agora no mineral, né, sofrendo fortes tempestades, trovões, fortes impactos, não é? Sol, chuva, etc., com esses milhões de anos, o princípio inteligente vai transitando. Pode ser que amanhã depois ele entra num alto forno, não é? Ali as moléculas de carbono, não sei o que mais, né? Já que a base do nosso mundo é carbono, né? Dos seres vivos, não é? Ele vai, por exemplo, dar um salto nas algas marinhas, ainda no reino animal, para chegar ao reino vegetal. Nesse período, a sua alimentação, porque nós precisamos de alimentação, o espírito precisa, não é? Quando vocês vê lá fome no Evangelho, nós temos que pensar que quando tiver lá fome, está falando de alimento. Quando Jesus fala assim, não é? O meu alimento é fazer a vontade do Pai, não é isso? Há uma conexão nesse sentido. No reino mineral, isso chama quimiossíntese, está na obra do André Luiz. Evolução em 2 mundos, não é? Nos domínios da mediunidade, não é isso? Então, a quimiossíntese, quando ele vai para o vegetal, agora entra a conexão, entra um outro corpo, que o André Luiz trabalha isso. O André Luiz trabalha com 5 corpos, não é? O Kardec vai trabalhar com 3, não é isso? Sistema trinário, espírito, perispírito e corpo físico. André Luiz agora vai fazer a conexão do corpo físico com o duplo etérico, energia vital, não é isso? Que é a sede das sensações. Tem muita gente aí preocupada com o umbral, não é? Quando no desencarne não há liberação do duplo etérico, né? Tipo uma queima, né? Diz que no cemitério do interior não tem luz, a gente vê ainda muito lá aquele fogo, né? Queima do duplo etérico, né? Pelo menos fala isso para mim por aí. Fogo fato, né? Então, se não houver aquela queima, o que acontece? Nós estamos com as sensações do corpo físico. André Luiz ficou 8 anos lá. Você vai sentir dor, você vai sentir fome, você vai sentir calor, você vai sentir frio, por causa desse corpo físico. O perispírito, nós vamos avançando. Que aí nós vamos estar no mental inferior e na sede das emoções. Então, no reino vegetal agora, o alimento é fotossíntese. O que a planta faz? Ela capta energia externa, solar, através do processo chamado fotossíntese, não é isso? As células, cloroplasto, né? Cloroplasto, não é? Vai fazer o quê? Sintetiza essa luz e transforma em nutrientes, né? No vegetal é assim, absorve carbono, contribuindo para o meio, operando conforme os espíritos disseram na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Progredir, melhorar. Segundo ponto, participar, que a gente leu o primeiro e não leu o segundo ponto. Não é assim, Gerson? Fica na metade da resposta. Não é aquela parte onde nós vamos participar da obra
do Criador, da nossa participação. Por isso que o André Luiz vai classificar lá, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, né? Co-criadores em plano menor, co-criadores em plano lá maior e aqui menor. Né? Maior, os espíritos puros vão por força do pensamento impactante, né? Preenche os espaços vazios do reino atômico e vão construir estrelas. Está lá no caminho da luz. Não é? Nós vamos trabalhar aqui dentro das nossas possibilidades, daquilo que nós vamos despertando. Porque no reino nominal agora, nós vamos trabalhar a individualidade, nós vamos trabalhar agora a consciência. Porque nesse vegetal, ainda não é? Mas ele continua trabalhando. Quando chega no reino nominal, animal, o que acontece agora? Ele vai desenvolver os instintos. O que é instintos? Emoções básicas. Emoções básicas. Todas as emoções vêm lá do reino animal. Foram sedimentados para quando nós chegássemos aqui, nós termos instrumentos ou material para nós desenvolvermos. Então, por isso que vai chegar para nós como instinto, como emoção, que é muito seguro. Então, tudo parte, inclusive as questões que envolvem depressão, ansiedade, embora é tratado na ponta, nos efeitos, nas consequências, as causas primárias estão lá no reino das próprias emoções básicas. Por exemplo, a tristeza, não é? Vai desenvolver. Quando ela é levada para o lado negativo, né? Chegar a uma condição de depressão. Então, nós temos que usar os remédios terapêuticos, seja homeopáticos, seja outros, conforme o caso, tem necessidade, não é? Mas nós precisamos tratar as causas essenciais da própria vida. Porque senão, desencarnamos com problemas, vamos continuar, apesar de tratamento aqui, apesar de tratamento lá, não é? As reencarnações podem ser bastante sofridas. Nesse reino animal, então, nós vamos até que horas mesmo? Porque eu esqueci de olhar ali. 3h30? Então tá bom, tem muito tempo para falar muita coisa, né? Então, no reino animal, como é que é agora essa captação da luz? Na Nova Zelândia, recentemente, não é? Tem um animal lá que é da família chamada dos rinconcéfalos. E tem um lagarto lá que chama tuatara. É só olhar na internet, vocês vão ver lá. Tuatara. Ela tem três pontos de olhos, sendo que 2 funcionam e um está tampado assim por escamas. E os cientistas na década de 50, 60, até o início de 70, achavam que era um terceiro olho perdido. Mas o André Luiz, em 1945, falou de uma glândula chamada epífise. E essa epífise, ela faz o quê? Descobriram no final dos anos 70, a ciência comprovou. Capta a luz solar e vai transformar isso agora em estímulos nervosos. Então, é utilizado, não é? Para o progresso, para o benefício como alimento. Sendo que o alimento básico chamado ali agora é biossíntese. Como nós estamos transitando entre a animalidade e a angelitude, segundo o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós ainda alimentamos da biossíntese como animais, não é isso? Nós não comemos, não é? Os parentes, vamos dizer assim, não é? Mas agora também trabalhando a mentossíntese. Agora que nós estamos compreendendo os mecanismos do próprio pensamento e que a evolução está na nossa casa mental. E aquela glândula falada, desenvolvida, e que chegou agora no reino nominal, como é que ela chama? Pineal. As células lá da epífise chamava células receptoras. Essas células agora, para nós, pinealócitos. O que ela faz? Capta a luz externa também? Capta, mas qual a luz? Do sol? Não, a dos espíritos.
do plano espiritual. Por isso, quando André Luiz fala que não tem jeito de ter mediunidade, né, sem a glândula pineal, não tem como, porque nós estamos presos na matéria, não é isso que os Espíritos respondem, questão 22, do Livro dos Espíritos? A matéria não é o laço que prende o Espírito, mas é dirigido pelo Espírito. Então, essa condição agora nos permite avançar fazendo o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Ele disse que ele é a luz do mundo, quem andar nele não andará em trevas, está lá em João, não é? E nós vamos, a partir daí, fazer essa conexão com o mundo espiritual, porque nós vamos avançando, entendendo, não é? E aí, dentro da nossa relatividade, dentro da nossa consciência desenvolvida, nós criamos o espaço e o tempo, que é um desafio para nós, né? Porque o espaço e o tempo, nós sabemos que não existe. Não existe calendário no universo das estrelas, não tem. Nem aqui. Ele só é criado a partir da nossa consciência. A nossa consciência foi desenvolvida vindo do inconsciente profundo. Eu acho muito bacana a gente aprender isso, porque nós vamos, com o entendimento, operar a nossa reforma, ou ir para a vida aplicativa, vamos dizer assim, no dia a dia, com essa base, para tomarmos essa consciência do que nós estamos fazendo. Se estamos trilhando, porque Jesus pergunta quem que é o servo que o Senhor vai deixar para tomar conta lá. Se nós for lá no Livro dos Espíritos, 558, 559, nós vamos ver que é nós mesmos, não é? É nós que somos estes que precisam. Na 573, nós vamos ver lá que é os encarnados também. Nós não podemos deixar a vida nos levar do jeito que a coisa está tocando, não. Por isso, a necessidade de entendermos, valorizarmos o ambiente espiritual que nos acolhe, para que nós possamos construir um ambiente espiritual aqui, ampliar. Não depende de nenhuma atividade profissional ou de quem que é ou não. Então, o que nos define não é ser, um engenheiro, um historiador, um professor, um masculino, um feminino. O que nos define é o que nós fazemos, são as obras. Então, eu vim aqui na intenção de dar esse recado, que é dos Espíritos, né? Estão sempre falando conosco, não é? E é impactante. E nós precisamos gerenciar isso na casa mental. O que é a casa mental? Como é que o Emmanuel define? É o espelho da vida em qualquer parte. O que é isso? Nossa mente é um espelho, não é? Capta a realidade. O espelho capta a realidade? Capta. Mas ele reflete essa realidade? Depende da condição dele. Se for um espelho fraturado, se estiver sujo, né? Aí se ele for côncavo, não sei o que mais, ele vai refletir daquela forma. Então ele capta, ele não muda a realidade, mas vai refletir a realidade, né, que se permite. Então a nossa mente é nesse sentido. Por isso que nós temos que entender que nós estamos vendo uma realidade, mas construímos uma realidade paralela. Aí para trabalhar a verdade, como é que vai ser? Então o instruir está nesse campo de necessidade, através das experiências. Não é isso? O amar é condição que Jesus trabalhou com profundidade, o apóstolo Paulo, vocês lembram lá, né, da excelência do amor, da caridade, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Isso Paulo escreveu há 2000 anos atrás, quando o Renato Russo até fez uma música aí, né, relatando sobre, musicando, né, colocando música na letra. O que o Paulo vai falar? Se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens e não tivesse caridade, na época a tradução era amor. O amor ágape do grego, que significa caridade, porque tinha outras definição, classificação de amor. Amor egóico, amor eros, não é isso? Amor eros, não é? Então, ele vai dizer que eu seria como o bronze que soa
e o sino que tine. Eu dou algum recado, mas no movimento, não é? Quando o sino tine, dá um recado, né? Opa, bateu o sino. Mas o que o Paulo quer dizer é isso. Aí ele vai falar, se eu vender todos os meus bens, toda a minha riqueza e dar para os pobres, e não tiver caridade, nada feito. Porque isso traz também consequências, recursos, que nós precisamos aprender a trabalhar as questões, porque nós estamos enfrentando no período aqui um desafio que se chama materialismo, que a doutrina espírita é os recursos indispensáveis para nós eliminar esse materialismo. Nós sabemos que não vão levar dinheiro, não vão levar nada para lá, mas estamos complicados. Por quê? O que a gente leva, afinal de contas, hein? Será que é apego? Nós levamos apego, gente. Então, lá no plano espiritual, achando que pode administrar aqui os bens que deixa para os filhos aquela complicação, quer vigiar a propriedade, X, não é? Então, olha a condição, o cuidado. Olha onde nós temos que aprender esse desapego. Então, a doutrina espírita, questão 799, né? O maior objetivo dela é a questão do materialismo. Destruir o materialismo é a palavra dos espíritos. Mas isso não quer dizer que nós não temos que lidar com os bens aqui, não. Porque tem gente, antigamente, vou lá vender tudo, não resolveu nem o problema dele, nem dos outros. Não é? O que nós precisamos é, dentro dessa proposta, fazer algo. Se eu tenho dons, recursos, eu tenho que direcionar. Então, voltando, antes de finalizar sobre a mente, essa glândula pineal, ela é a sede do centro coronário e é a sede da nossa mente. Então, para comunicar, nós estamos nos 5 sentidos que nos prende, de fato, necessário, mas nós já temos captado com as antenas receptoras e emissoras, cuja via é o pensamento, e que os espíritos, na questão 89, diz que o espírito pode estar em qualquer lugar, porque a velocidade dele é do pensamento. Então, qual que é mais rápido? O pensamento, a luz ou o som? O som precisa do ar aqui, é rapidinho, né? E o do pensamento? Se eu pensar num outro planeta, ela posso falar? Pode, os espíritos, trabalhadores, Bezerra de Menezes, trabalham com equipes, né? Eles irradiam, assim como o sol. O sol chega para o verme lá nas profundezas, chega para todos, não é isso? Então, ele chega através, né, dos raios. Então, essa mente, que é o espelho da vida em qualquer lugar, é aqui que nós temos que trabalhar todos os recursos disponíveis, independente de estar na matéria ou não. Não é? Esse espelho da vida, então, vai refletir. Qual a dificuldade? Ao melhorarmos, progredirmos, nós vamos criar uma certa coerência que vai estar no sentir, no pensar, no fazer ou falar. E isso, Jesus, por exemplo, sentia, pensava e falava, e fazia as obras. Então, o falar e o fazer provém do pensamento. E o pensamento provém de onde? Dos sentimentos. Olha onde que a Eva está e o Adão está. Não é? A coerência de Jesus, isso é processo de cura, gente. A coerência cura. Não é? Então, para nós outros, o que nós vamos pensar? Que nós estamos num terreno de ilusões, de mentira, porque nós não pensamos igual sentimos e nem falamos o que pensamos. Graças a Deus, no mundo dos encarnados, nós não damos conta de ler o pensamento dos outros por aí. Senão eu ia chegar perto de um amigo, o amigo ia chegar perto de mim e ia ficar decepcionado. Não é? Então veja bem o processo. Né? E a busca maior está dentro desse caminhar. Não é? Para chegarmos a essa condição, de estabelecer uma condição, tipo Jesus, eu e o Pai somos um, nessa jornada evolutiva de cada um de nós, cada um no seu estágio,
cada um tendo as suas oportunidades, cada um sendo chamado a ser servo bom no seio familiar, no meio das dificuldades, no local de trabalho, nas vias públicas, onde quer que estejamos, não é? Nós somos chamados a ser esse servo. É Jesus que está perguntando, quem é o servo? Quem é o servo bom? Ou é igual aquele outro ainda? Vai transitar por situações complicadas ainda. Então, entendendo, falta 5 minutos ali, entendendo que nós vamos entendendo essa realidade, vai facilitar o quê? A nossa renovação. Porque o Emmanuel diz no capítulo 10, capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, entendimento, ele fala que o entendimento é a base da nossa renovação mental. E nesse processo de renovação mental, nesse processo de renovação mental, gente, quando a gente está caminhando, nós vamos também redimindo dos nossos erros. Porque senão ficar olhando para trás vai virar estátua de sal, não é isso? A mulher de Ló lá, ela estava com saudosismo, ela estava gostando da cidade lá, não pode olhar para trás, não é? Então, nessa condição de entender, nos auxilia na nossa caminhada, renovação, redenção, redimir dos nossos erros. Ou vamos ficar pensando que somos o certo, que agimos certo, que tudo que nós fazemos é que está correto, se nós não conhecemos. Então é um aprendizado constante. E a doutrina espírita é de fato esse consolador, não é? Que nos propõe que as casas espíritas tenham esse trabalho e oxalá todos entendessem a grandeza do ambiente que estamos frequentando. Isso o Zé Herculano Pires já dizia lá no livro, até esqueci o nome do livro, 1980, ele já falava lá, se os espíritos conhecessem o que é o centro espírita na sua extensão máxima, o mundo todo já estava renovado, já estava transformado. Então depende de quem? De nós. Então o esforço, a perseverança, são virtudes necessárias para que a gente, por pequenas coisas, não deixamos de assumir os compromissos, não é? Por exemplo, o Cruzeiro está disputando o título mundial, mas tem reunião lá, eu vou para a reunião, eu vou, um colega meu, não, eu vou lá não sei para onde. Não é? Ou qualquer coisa, estou só falando isso para a gente entender. Não é? Não, hoje está chovendo. Chegou visita. Compromisso é compromisso. Então não os faça. Porque aí nós vamos entender através das ações todos esses componentes da nossa casa mental, os recursos, as bênçãos que nós temos e que a providência divina jorra incessantemente. Só que é como uma represa, segundo o Emmanuel, se eu represo esses ensinamentos, o que acontece? Como é que vai entrar mais? É um capítulo que chama, o título é Auxílio, não é? A providência divina jorra incessantemente em favor de todos nós. E nós temos todos os recursos, todas as oportunidades, as circunstâncias da vida para nos favorecer. Por isso que o Emmanuel fala, as circunstâncias da vida é a misericórdia divina funcionando em nosso favor. Mas a gente não, aconteceu, conheci o fulano, conheci não sei quem, por quê e tal. E deixa por aí. Então nós precisamos alinhar bem as nossas ideias, porque o comprometimento com a lei, com as leis divinas é que traz a felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Nunca esqueço essa e algumas, poucas. Bom que se diga, né? Senão acho que a gente está sabendo. É ali, no esforço e buscando para a gente bem compreender. E lá, Kardec pergunta aos espíritos sábios se a lei divina é a mesma lei natural, e os espíritos vão responder que é, e que aquele que caminha entendendo as leis de felicidade está ali trilhando esse caminho feliz. O afastamento das leis divinas é a nossa infelicidade, ou seja, não felicidade. Então vamos compreender
que todos os recursos que chegam através da Casa Espírita, através dos estudos, das palestras, das reuniões mediúnicas, do trabalho na campanha do quilo, na distribuição de cestas, seja qual for, não é? Todos estes trabalhos aparentes, simples de fazer, a maioria deles, não é? Traz para nós um campo de fertilização dos valores superiores. Lembra aquela passagem do Sermão do Monte? Pedi e obtereis, buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á? Está no capítulo 7 do Sermão do Monte, Mateus, não é? Pedi e obtereis. Vamos colocar como uma situação desse pedir é o que é desejado, é um departamento da nossa casa mental, que é gerenciada pela vontade. Sem a vontade não tem lei de liberdade, não tem livre-arbítrio, não é? Então, esse pedir e obtereis é a concepção das ideias. Buscai e achareis é o que nós fazemos para a realização, é a gestação, não é? E o encontrar, o bater-se à porta, é a realização, ou seja, o nascimento, comparando aqui, não é? Com aquele período de gestação, de concepção, gestação e nascimento da criança. Para finalizar, né? Tempo de finalizar, vou dizer para vocês uma coisa simples, é que a gente ouve por aí, não sei nem como é a historinha direitinho, é do tal de plantador de batatas. Já ouviram falar? Plantador de batatas, alguém? Tinha um plantador de batatas, ele estava lá, meio-dia no sol, né, aquela coisa lá, plantando batata, olhava para o sol, falou, meu Deus do céu, tem que plantar isso até semana que vem, aí tem que vir a chuva, tem que esperar o tempo, para depois ter a colheita, depois para negociar, para mim sobreviver e a minha família sobreviver. Quando ele estava pensando assim, ele viu um ônibus passando na estrada. Aí ele olhou para o ônibus, meu Deus, eu podia ser aquele motorista, né? Está na sombra, olha lá, ó, leva as pessoas, né, de um lugar para outro, conhece muitos lugares, não seria melhor? Ele pensando, mas nessa mesma hora o motorista estava pensando assim, esses passageiros chatos, né? Tem horário para chegar, horário para sair, se a gente não chegar no horário, multa a gente, eu não aguento mais esse serviço. Passou um carro conversível do lado dele lá, não é? Ele falou, aquele ali tá bom ali, ó. Deve ser um vendedor de uma grande companhia, chega no hotel a hora que quer, faz o seu horário, né? Está confortavelmente, não é? Nessa mesma hora, o motorista do conversível está pensando assim, não aguento mais essa vida de vendedor. Tenho que fazer relatório hoje à noite, meu carro estragou, tive que alugar um carro, chegou lá o carro só tinha um conversível aqui, que eu tive que vir nele, e eu não aguento mais essa correria, essa coisa de horário, põe não sei o que mais, é aquela reclamação de sempre. Ele olha para o alto e vê um avião. Aí ele falou assim, gente, eu poderia ser um piloto de avião, olha que maravilha, no ar-condicionado, conhece países, conhece cidades, não é? Fica nos melhores hotéis, etc. E aí, o piloto estava pensando lá, eu não aguento mais carregar malas no hotel, passa diário nesse hotel, no outro dia carrega mala, descarrega mala, e esses horários dessas companhias e não sei o que, reclamando. Lá de cima ele olha, quem que ele vê? Quem que vocês acham que ele vê? Plantador de batatas. Eu podia ser aquele cara ali, que está ali na natureza, não tem patrão, não tem chefe, não tem nada, não é? Está ali na sua vidinha, para vocês entenderem que há uma necessidade de foco para todos nós. Eu estou agradecendo a oportunidade que foi concedida a nós, trilhamos por um caminho, por algumas intuições, mas esperamos que tenhamos dado material de reflexão, de busca do aprendizado, de busca do trabalho. Fé sem obras é morta. Então, vejam bem, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e Deus seja glorificado. O caminho é esse.
é a prática do bem. Se vocês prestarem atenção na questão 860, lá tem 3 itens que podemos mudar aqui. Mas a prática do bem é a base que vai fazer aquela conexão com o plano superior. É aquele que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Ou Paulo vai falar também, né? Já não sou eu que opero, é o Cristo. Esse é o nosso objetivo maior e a vida vai nos ensinar nos processos da reencarnação. Ora aqui, nós temos que abrir, entender, para que essa realidade de espíritos imortais, de filhos de Deus, tem nada a ver com o corpo físico ou matéria, que é própria de alguns planetas, tal como o nosso, né? Um ambiente que nós possamos construir. Não um ambiente externo espiritual, mas um ambiente aqui dentro, para continuarmos crescendo e evoluindo. Até uma outra oportunidade, eu não sei a programação, Sr. Arley, está entregue, né? E esperamos que novas chances nos sejam concedidas, ok?